atenção que a gente vai falar de um assunto que muitos não são muito chegados a tocar nesse tema, não. O cuidado com a saúde, a visita de rotina ao médico. Será que os homens andam se cuidando? Nossa equipe em Tangará da Serra foi às ruas para perguntar para eles. Eduardo Kotak, o que vocês descobriram por aí em Tangará? Luzimar, nós encontramos os consultórios, as recepções dos consultórios vazias aqui na rede pública em Tangará da Serra. Alguns homens só vão ao médico em último caso mesmo, quando não tem como aí se livrar da dor, o que não pode, o que está errado, né? Alguns até procuram se cuidar, fazendo exercícios físicos, mas ir ao médico que é bom, aí não é todo mundo que vai, não. Sempre que tem um tempinho, o Josinor, de 52 anos, gosta de fazer atividades físicas nessa academia aí ao ar livre, na Vila Olímpica. Para ele, assim, está cuidando da própria saúde. Agora, ir ao médico que é bom... Faz mais ou menos uns 8 a 9 anos que eu não frequento posto médico. Nem o exame de próstata recomendado para os homens com mais de 45 anos ele fez. Para mim não houve necessidade ainda. O senhor não quer fazer esse exame? Não, por enquanto não. Seu Ilvo, de 63 anos, confessa que só agora está cuidando mais da saúde. E assim quando doía mesmo demais, né? Mas senão não ia não. Mas agora vamos caprichar um pouco, que a idade chegou, né? Aí nós vamos ver o que vai dar aqui para frente. Já seu Anésio é um exemplo. Diz que sempre foi preocupado com a saúde e conta que, além de se exercitar, vai ao médico todo ano. É bom ir para fazer um check-up pelo menos cada ano, né, para ver como é que está pressão, coração. Então é importante você fazer um acompanhamento. A Sociedade Brasileira de Urologia realizou recentemente uma pesquisa com 3.500 homens distribuídos em 7 cidades brasileiras diferentes. Os resultados apontaram que depois dos 40 anos, os homens estão mais preocupados com a saúde. Porém, mesmo assim, não procuram com frequência os médicos. Isso também acontece aqui em Tangará da Serra, na rede pública de saúde. Para cada 10 consultas, 7 são mulheres. 3 são homens. Então isso já mostra essa disparidade e o desinteresse do homem em procurar o serviço médico exatamente para essas questões de prevenção, promoção. E não é difícil comprovarmos isso não. Olha só seu João, depois de muitos anos resolveu procurar o médico, mas só porque anda se sentindo mal. O coraçãozinho está meio disparando e a coisa ficou feia, foi obrigado a vir. Se o senhor não tivesse se sentindo mal, o senhor não viria no médico? Ah, não. Quando a gente tá bom, não precisa estar andando, né? Outra situação que faz com que os homens busquem atendimento médico é a exigência das empresas da carteira de vacinação em dia na hora da contratação. O Reinaldo veio justamente tomar a última vacina que estava pendente. Exigiu, já era para mim ter tomado já, né? Tá até agendado, só que daí aí cheguei lá e eles falou que só tem como fechar se tomar a próxima vacina, né? Aí eu tô retornando de novo para fazer. E quando se fala em exame de próstata no postinho, o preconceito afasta os homens das consultas. Se o homem já apresenta dificuldade a urinar, urgências urinárias, problemas relacionados à ereção, qualquer coisa nesse sentido, a gente já solicita o toque retal. Mas existem outros exames, como a ultrassonografia, que permite ter uma ideia do tamanho real da próstata. Então, existem alguns procedimentos alternativos para a gente tentar contornar essa situação bastante problemática, que é a rejeição dos homens em relação ao toque retal. Bom, e sobre o exame de próstata e também outros exames aí de rotina que os homens precisam fazer, eu vou conversar agora ao vivo com o médico urologista, Dr. José Gomes. Doutor, quando é indicado então para o homem fazer o exame de sangue e também o exame de toque para diagnosticar ali algum problema? Bom dia. Podemos assim dizer que o toque retal já prestou os seus serviços em termos de diagnóstico do câncer de próstata. Até os anos 80, anos antes do advento do PSA, que é uma proteína produzida exclusivamente pela próstata e um excelente marcador das doenças prostáticas,
era possível se utilizar o toque retal. Hoje o toque retal, mesmo por condições anatômicas, nós sabemos que ele não presta grandes serviços e ele falha em 30% a 40% destes exames. O exame indicado para monitorar as doenças prostáticas é o PSA. O PSA é uma proteína produzida exclusivamente pela próstata, deve ser dosada uma vez por ano pelos homens com mais de 45 anos que não têm casos de câncer de próstata na família e a partir dos 40 anos para os homens em que já se tem casos conhecidos do câncer de próstata. O PSA não deve se alterar de uma tomada anual em mais de 30%. Uma vez essa alteração seja acima de 30%, cabe ao urologista fazer juízo desta tomada e indicar o procedimento seguinte. PSA é a grande arma que nós temos hoje para diagnosticar o câncer de próstata. Que é o exame de sangue. Sem dúvida alguma, o PSA é uma proteína dosada no sangue. Nós temos que entender que antes, quando se fazia o toque retal, isto era uma necessidade porque não tínhamos outros recursos. Hoje nós podemos tranquilamente prescindir do toque retal. O toque retal hoje presta um desserviço porque afasta os homens dos consultórios dos urologistas. Por que é tão importante, doutor, o diagnóstico precoce, o quanto antes? O diagnóstico precoce é importante para qualquer doença. No caso do câncer de próstata, mais ainda, porque uma vez diagnosticado o câncer de próstata, nós podemos e temos recursos terapêuticos, sejam cirúrgicos ou radioterapia, que poderão, de certo modo, conferir um tratamento com sucesso de até 93% em qualquer situação. E quais, assim, doutor, são os outros exames de rotina que os homens também precisam fazer? Os homens, após os 40, 45 anos, devem procurar de rotina os urologistas, os cardiologistas e os endocrinologistas. O homem, após os 45 anos, ele entra numa fase que nós chamamos portadores de possíveis doenças degenerativas. E esses três profissionais estão aptos a indicar a melhor conduta em cada uma das situações. Ele conta a sua história clínica, o cardiologista, o urologista e o endocrinologista observam e tiram suas conclusões e indicam principalmente as dosagens dos seus lipídios, das suas gorduras, o tratamento específico da diabetes, que é uma doença cada vez mais frequente na comunidade e, consequentemente, esses pacientes podem gozar de uma melhor qualidade de vida, mesmo sendo portadores de alguma dessas doenças crônicas. Ok, doutor José Gomes, urologista, muito obrigado pela participação aqui com a gente ao vivo no Bom Dia Mato Grosso. Orientações muito importantes, não é, Luzimar? Afinal de contas, a gente sempre fala, sempre bate na mesma tecla que com a saúde a gente não deve brincar. E no caso dos homens, isso não é diferente. Nunca é demais, né, a gente cuidar da nossa saúde. Com certeza, e pelo menos uma vez por ano, né, Kotak? Tem que fazer esses exames aí citados pelo médico, tem que fazer exame de sangue para saber como é que está a glicose, colesterol, tem que fazer todo esse cuidado também com cardiologista, urologista. Obrigada pelo recado, Kotak.